Prontinho, Heitor? Bom, boa noite a todos, né? Sejamos todos bem-vindos a mais uma sala, mais uma aula virtual. E nós agradecemos, né, a todos vocês pela presença, por participarem conosco de mais uma aula coletiva, né? Seria a última aula hoje, mas por questões técnicas, amanhã teremos a aula da Cecília. Então, todos vocês estão convidados para participar dessa aula. O mesmo bate-canal, o mesmo bate-horário. Logicamente, provavelmente nós voltaremos a semana que vem com as aulas normais. Radal, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Ele fechou sozinho. Bom, então voltando de novo, vai. Boa noite a todos, bem-vindos. Nós agradecemos realmente de coração a presença de todos, né, nessa aula coletiva. Seria a última aula hoje, mas por questões técnicas, a Cecília vai dar a aula para nós amanhã também. E todos nós estamos convidados para participar dessa aula. E provavelmente nós estaremos de volta semana que vem com as aulas normais. Não é verdade, Sibeli? Certo. Vamos seguir o programa, não é verdade? Como Exato. As últimas aulas que nós fizemos, né, dessa forma, tudo deu certo, nós tivemos bons resultados. Acredito que vamos continuar. Certo? Ô, Eduardo, alô, me secretaria aí. Confirma, menino. Vamos sim, vamos para melhor e vai dar tudo certo. Estamos fortes, né, saudáveis, isso que é importante. Um abração, boa aula para vocês. Aliás, para mim também. Na semana que vem já temos aulas do programa de novo, já retomamos normalmente. Aulas na terça, quarta e quinta, né? Como a gente vinha tendo antes das férias. Quarta é programa duplo, aí você tem que fazer o joguinho. Minha mãe mandou bater nesse daqui. É o jeito, né? Não dá para dividir, ainda não aprendi, ainda estou com a pele aqui, não está deixando. Ok. Vamos lá. Bom, eu gostaria de dizer que nós somos uma equipe. A Neucione, a Márcia, o Cro e mais a minha pessoa. Nós participamos normalmente do quarto ano. Então, nesse quarto ano, nós trocamos informações com os, entre aspas, alunos. Nós passamos alguma coisa que nós conhecemos e recebemos o conhecimento deles de volta, né? É lógico que, no transcorrer do mês, nós tivemos excelentes aulas. Aprendemos bastante, né? Tivemos conhecimento de coisas novas. E a nossa aula hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a parte da mediunidade, né? E vamos trazer algumas informações sobre ela. Logicamente que nós teremos participação de alguns amigos nossos que lidam com a mediunidade no dia a dia e também nos trabalhos mediúnicos da casa. Estão ele, a Dani, né? A Roberta, não sei se está presente, também seria a Roberta. O Ederson, não sei se ele está presente. Tá? Então tá ótimo. Então tá ótimo. Também a Glaucia também vai falar um pouquinho, né? E a gente gostaria que a Márcia falasse também um pouquinho, se ela puder falar, né, Márcia? E logicamente que nós teremos, assim, bastante alegria se vocês também colaborassem conosco e participassem da aula, né? Para que pudesse a aula ser realmente de uma forma mais objetiva, mais informal, mais alegre, para que todos nós possamos realmente aprender um pouquinho mais.
E lógico que nós hoje teremos também a Marisa Tomazete na prece inicial. Teremos a vibração com a Cristina. Teremos o relaxamento e também o passe coletivo com a Dalvinha, com a Dalva. E teremos a prece final com a Margarete. Então, que nós possamos iniciar com a nossa prece inicial da noite. Boa noite a todos. Eu vou solicitar que fechem os olhos e que nesse momento nos liguemos ao alto, a Jesus, e que os bons espíritos venham até nós para nos instruir, nos tornar mais dóceis aos conselhos, desviarmos de tudo aquilo que é pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, e que Ele nos inspire a indulgência e a benevolência para com todos e para com cada um de nós, os presentes e os ausentes, amigos ou não amigos. Fazei com que, pelos sentimentos do amor que nos envolve, reconheçamos a nossa salutar influência. Que a nossa aula seja muito proveitosa e que toque no coração de cada um com muito amor, com muita sabedoria. Que assim seja. E assim seja. Também falando que nessa parte de que os nossos amigos vão falar, é o senhor que vai comandar, certo? Então ela que vai falar, quem vai falar no momento exato. Eu vou colocar aqui a aula que a gente vai fazer. E a mediunidade no cotidiano. É um tema que nós iremos falar hoje um pouquinho sobre essa situação de ser médium no dia a dia da nossa vida. Logicamente que a gente vai falar um pouquinho também da nossa conduta, da forma que nós poderemos lidar com essa mediunidade em vários ambientes que nós frequentamos, né? Então, nós poderemos usar a mediunidade no dia a dia de várias formas, em benefício nosso e em benefício do próximo. Mas antes de começar a falar sobre a mediunidade, né, nós vamos falar um pouquinho de nós. Somos espíritos eternos e estamos aqui vivenciando mais uma etapa em nossa vida, mais uma etapa evolutiva, onde aqui nós estamos buscando nos tornar pessoas melhores, né? Pois aqui, onde nós estamos, a nossa missão é crescer, é evoluir, é nos tornar realmente um ser melhor. E, logicamente, quando a gente se torna um ser melhor, intelectualmente, moralmente, logicamente que nós estamos evoluindo espiritualmente. Então, o que eu poderia falar para vocês é que a mediunidade não deve estar acima de nossos compromissos normais, como encarnados, né? Seja eles pessoais, profissionais ou sociais, né? E também ele não deve, a mediunidade deve estar abaixo dessas situações que nós estamos como encarnados, né? Então, a mediunidade deve ser considerada uma das partes do dia a dia da nossa vida. É uma das atividades que nós temos que também conduzir no nosso dia a dia. Então, elas têm que estar junto com as nossas situações de encarnado, trabalho, estudo e outras variantes que nós enfrentamos no nosso dia a dia, elas têm que caminhar junto, né? Elas têm que ser situações realmente justas e sadias, tanto as coisas que nós fazemos como encarnado e como também como médium, trabalhando a nossa mediunidade. E aí, para antes de falar realmente na mediunidade,
Nós vamos lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. E lá Kardec pergunta, né? Os espíritos interagem conosco? E aí, vocês acham que eles estão transitando, conversando, participando da nossa vida normalmente? Alguém poderia falar alguma coisa? 24 horas por dia. Exatamente. Eles estão em nossa volta. E influenciam a nossa vida de maneiras que muitas vezes nós nem percebemos, né? Eles trabalham com nossos pensamentos, eles convivem conosco, né? Muitas vezes, quando eles deixam nós, né, deixamos o corpo físico, nós não temos ainda consciência que nós deixamos e continuamos fazendo as nossas atividades normais, né? Então, a gente muitas vezes convive com algum familiar, tá? Sem se perceber que ele está ali conosco, estando à mesa conosco, almoçando, jantando, tomando café, ou outras situações que nós estamos fazendo em casa. Até que uma hora ou outra eles se percebem da situação e se permitem ser conduzidos por amigo espiritual, né? Bom, aí a gente, assim, o bom disso que é escolhemos com quem queremos andar. A situação que nós normalmente criamos para nós, né? Quando nós buscamos nossas amizades, quando nós buscamos as pessoas para, de certa forma, trocar ideias, conviver, nós fazemos a nossa escolha. Se nós, vamos dizer assim, queremos ir a um jogo de futebol, mas nossos amigos não gostam de futebol, nem gostam de ouvir falar em futebol, então nós vamos procurar algum colega que gosta de futebol para ir conosco, né? E assim é teatro, cinema e outras situações que nós poderemos escolher. Então nós vamos buscar aquela pessoa que tem também os mesmos interesses que nós, né? Para poder fazer aquilo que nós gostamos. E, logicamente, que com os amigos invisíveis não é diferente. Nós estamos convidando esses amigos para andar conosco conforme os nossos pensamentos e conforme os nossos sentimentos, né? Vocês concordam com isso? Eu concordo. Concordo, sim. Eu concordo. Eu até acho que... Posso falar? Pode, fica à vontade. Eu tenho mediunidade ostensiva, né? Mas eu trato com remédio, com psiquiatra, porque, ainda mais agora na pandemia, eu sinto muita falta do centro, né? Compreensível. Do trabalho que eu fazia, né? Me auxiliava muito. E hoje em dia eu escuto ruídos, né? Que falam que a glândula pineal, eu estudei com vocês um estudo que abordou sobre a glândula pineal e que fala que os médiuns ostensivos, eles sentem ruídos, né? Isso acontece. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a glândula pineal. A Roberta aí talvez já deu algumas informações mais na parte da medicina, né? Tá bom. Logicamente que então nós escolhemos aqueles que querem andar conosco, né? Somos nós que escolhemos as nossas amizades, seja encarnados ou desencarnados. Aí nós temos a pergunta 460, que Kardec diz: temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos?
Vocês acham que nós somos induzidos muitas vezes por pensamentos que vêm à nossa mente? Nós percebemos isso? Às vezes não. Às vezes é difícil. Sem dúvida, a gente tem um pensamento próprio e outros que são sugeridos. Exatamente, Nelly. É isso mesmo. Então, na verdade, somos espíritos que estão pensando constantemente. Que muitos pensamentos chegam a nós, né? Essa influenciação de pensamentos, de comportamento, se dá entre nós encarnados, né? Nós influenciamos muitas vezes os nossos filhos, nossos netos, ou as pessoas que convivem conosco. E não é diferente com a espiritualidade. Então, chega um pensamento a nós diariamente, né? Então, nós temos que saber que pensamentos que nós estamos recebendo e trabalhar com esses pensamentos. Daí, tudo bem, pessoal? Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, já que estamos em constante troca de informações entre encarnado e desencarnado, então o que é mediunidade? O que vocês acham que é mediunidade? É ser médium, né? É ser a comunicação entre o plano espiritual e o plano material, né? Exatamente. Mediador, né? Mediador. Também é mediador. Bom, normalmente a gente registra, né? A gente, quando quer registrar alguma coisa em nossa memória, enriquecer o nosso arquivo, nós estudamos, né? Nós ouvimos com atenção as pessoas falarem, nós observamos o comportamento da pessoa e também, para adquirir maiores conhecimentos, nós também falamos com as pessoas, fazemos aulas, né? Isso tudo a gente vai acumulando nos nossos arquivos. Isso vai dando mais facilidade para que nós vamos ter condições de falar, né? Então, isso, registrar faz parte da nossa rotina diária, né? E perceber é ouvir, ver bem ao longe, né? Adquirir conhecimento através dos nossos sentidos, ou seja, da nossa intuição, né? Ver além das coisas aparentes, né? Muitas vezes nós olhamos a situação com os olhos materiais e não percebemos o verdadeiro sentido daquilo que nós estamos olhando. Mas se a gente usar a nossa intuição, o nosso sentido, talvez a gente veja alguma coisa além do que a gente está vendo com os olhos carnais, né? Muitas vezes nós poderemos encontrar uma pessoa que nos parece um santo, né? A sua aparência, a sua forma de falar, tudo bom. Mas se você conseguir olhar além disso, talvez você descubra que essa pessoa não é tão boa, né? Então, na verdade, mediunidade é a faculdade que permite ao encarnado perceber, registrar o plano espiritual. E o fenômeno mediúnico é a ocorrência dessa faculdade. Vocês concordam com isso? Então, tudo quieto, então, todo mundo concorda. Então, a mediunidade bem entendida, bem conduzida e bem trabalhada é um caminho muito bonito a seguir. É uma das estradas que nos leva à felicidade, né? É lógico que até chegar a esse ponto, nós passamos por muitas situações complicadas em nossas vidas, até ter essa mediunidade equilibrada, essa mediunidade trabalhada com Jesus. Mas
é uma das estradas que realmente nos conduz à felicidade, que nos traz paz, equilíbrio, harmonia para nós, para que nosso coração se sinta assim, cheio de amor, cheio de carinho. Então, nós temos aqui que o Kardec não fala. É o termo que vem do latim, que significa intermediação, é que a Vera falou, né? É uma faculdade psíquica ou extrafísica. É a faculdade pelo qual se estabelece as relações entre homens e espíritos, entre nós encarnados e entre os que já voltaram ao mundo espiritual, os que nós chamamos de desencarnados. É uma faculdade natural. É inerente a todo ser humano. Por isso não tem privilégio de ninguém. Então, na verdade, a mediunidade também, ela é neutra. Depende inteiramente da forma que é usada. Pode ser para o bem ou para o mal. Quer dizer, e depende da moral da pessoa. Ela é dada por Deus para que todos possam usá-la para benefício próprio, para se tornarem melhor, né? Então, nós poderemos, uma pessoa com uma moral duvidosa, que tem uma excelente mediunidade, ela tem essa mediunidade para que ela possa ser usada para o benefício dele, para ele se tornar uma pessoa melhor, né? Então, todos, na verdade, têm essa mediunidade, desde a mediunidade mais rústica até a mais aprimorada, vamos dizer assim, tipo Chico Xavier. Mediunidade também é exercício de educação. Por quê? Porque na medida que a gente trabalha cada vez mais nos nossos irmãos necessitados, cada vez mais a gente trabalha essa mediunidade, cada vez mais a gente mais se educa através de cursos, de conhecimentos. Então, nós estaremos cada vez mais nos preparando para nos tornar realmente ceareiro de Jesus. Nós vamos ser um ceareiro de Jesus em condições de oferecer alguma coisa de bom para as pessoas que, porventura, estejam precisando de um carinho, um abraço ou uma palavra de consolo. Então, todos nós temos, em diferentes graus e tipos, todos a possuímos. O que ocorre é que, em certos indivíduos mais sensíveis à influência espiritual, a mediunidade se apresenta de uma forma ostensiva, enquanto que em outros ela se manifesta em níveis sutis, né? Então, não há ninguém que não tenha a mediunidade, né? Todos têm. Não tem aquela história de falar que eu não vejo, não escuto, não falo, porque todos têm. Mais uma vez a mediunidade. Podemos dizer que a mediunidade em si mesma é um campo de estudo, de pesquisa. Muita coisa é considerada desconhecida, havendo espaço para discordância, debates, novas formulações. Na verdade, nós conhecemos muito pouco da mediunidade, né? E tem muito mais coisa para ser estudada, para ser pesquisada, e ainda nós não conhecemos, não temos acesso. Mas com o decorrer do tempo, com os aprendizados, nós vamos, vai chegando a nós esse conhecimento. E aí sim nós vamos nos aperfeiçoando nessa mediunidade. Então, na verdade, é uma ferramenta muito importante para que possamos usar para o bem. Aí, tudo bem, pessoal? Vocês estão escutando direitinho? Estão entendendo? Bom, antes de ter um talento ou uma graça, é um grande compromisso.
O que é um grande compromisso? Vocês sabem dizer por que é um grande compromisso para nós, a mediunidade? Radalto, pode ser também que antes do antes de a gente reencarnar novamente, né, vir para essa terra, às vezes é um compromisso acordado, né, já para você vir com certa mediunidade para poder exercer isso em prol do irmão ao lado, ou daquele que necessita, daquele que precisa, devido também a faltas, né, anteriores e também a faltas que adquire na mesma encarnação. Correto, Ederson, é isso aí mesmo, né? Na verdade, o compromisso é conosco mesmo. Nós assumimos esse compromisso lá no mundo espiritual, nos comprometemos a vir aqui e fazer a nossa paz com o mestre, né? Então, o compromisso é conosco mesmo e com a espiritualidade. Ah, mas eu sou médico, mas eu não quero participar do trabalho mediúnico. Tudo bem, né? A mediunidade não se faz só em trabalho mediúnico, se faz em outros lugares, né? Então, pode ser usado de várias formas. É logicamente que para se trabalhar no trabalho mediúnico, para se atender aos irmãos desencarnados que buscam uma palavra de consolo, buscam o amor das pessoas, é necessário realmente gostar, é necessário realmente se sentir bem em estar em um grupo mediúnico para isso. Bom, a gente lembra que a mediunidade pode ser considerada uma antena parabólica, né? Hoje nós temos tantos instrumentos mais avançados que a parabólica, né? Então, o médium nasce com essas antenas abertas e tem que cuidar disso e manter permanentemente no caminho ético e amoroso, né? Quando nós nos conhecemos, sabemos da nossa humanidade, aprendemos através dos ensinamentos da doutrina espíritas, então nós temos que manter essas antenas de uma forma saudável, de uma forma realmente limpa, né? Então nós temos que buscar manter as antenas ligadas realmente às boas coisas, né? A praticar o bem, a ajudar a quem é necessário. Então, nós temos que ser verdadeiros e éticos e amorosos em tudo que nós fazemos, né? Radal, uma palavra. Oi? Posso só falar uma palavra? Não entendi, Lucila. Posso dizer uma coisa? Pode, fica à vontade. Então, eu trabalhei no trabalho mediúnico 2 vezes, né? 2 vezes, assim, em 2 centros, na verdade, né? No Sim. União Espírita e no João Batista. E eu tive certa dificuldade, porque depois de um tempo eu adoeci. Eu fui internada. Como que você explica isso? Não é a verdade que está endoeçando ninguém, né? Aí é a questão que nós já temos alguma, vamos dizer assim, estabelecida em nós, né? Aí é questão mais de tratamento médico da parte humana e também tratamento espiritual. Em caso assim, realmente, não é para trabalhar em trabalho mediúnico, né? É fazer outras funções, da paz, servir água e outras funções, fazer evangelho, mas especificamente trabalho mediúnico não é bom trabalhar, porque já tem até... Quando eu estava fazendo o estudo, né, do ESD, eu tive manifestações, né? Sim. Incorporações, né, de espíritos que queriam falar e eu não tinha controle sobre isso, né? E aí me encaminharam para o trabalho mediúnico, né, para trabalhar isso. Mas aí eu vou dizer que talvez
Não sei, né? Porque normalmente o Kardec recomenda, quando a pessoa já tem, vamos dizer assim, o distúrbio, é que não se trabalha com trabalho mediúnico, né? Porque aí realmente a tendência pode se agravar, né? Então, o mais correto é trabalhar realmente fazendo evangelho, vibração, e outras funções que você oferecer. Menos trabalho mediúnico. Tá Tudo bom. bem? Tudo bem, obrigada. Bom, para a Igreja Católica, a pineal significa o poder de Deus, né? Muita gente conhece como terceiro olho também, né? Para os hindus, na verdade, está ligado à capacidade intuitiva, de perceber as situações, né? Então, isso já é muito antigo, conhecido muito antigo, realmente, a pineal. Adão, você está rodando o slide aí? Tá? Não está rodando aí? Não. Parou Não? no que é mediunidade. Pelo menos para mim, não sei para os outros. Eu também. Você tem razão. Tem razão. Parou Parado, mesmo. tá parado. Isso aí. Ué, para mim está rodando normal. Parou aqui? Aí Parou no entra que de é novo, mediunidade. Radal, no share. Oi? Sai e entra de novo. Então, vamos entrar de novo. Espera aí. Vou ter que repetir, vocês entenderam. A gente parou aqui, certo? Então, na verdade, o objetivo da pineal é acessar o pensamento que estão nas redes mentais, algo como uma antena universal unindo encarnados e encarnados, né? Quer dizer, na verdade, é como a internet, né? O Wi-Fi, que liga para todos os lados e daí fica captando tudo quanto é sinal. Fica no meio da cabeça. Então, a gente vai escolher os nossos pensamentos. Nós vamos emitir e receber os pensamentos. Se nós emitirmos pensamentos bons, nós vamos circular na rede, né, através dos pensamentos bons. Agora, se a gente emitir pensamentos ruins, logicamente que a gente vai circular na rede, né, com os pensamentos ruins. Então, é como pegar o celular e você ficar zapeando por todas as redes que existem, né? Aí você vai encontrar todo tipo de situações, todo tipo de pensamento, todo tipo de comportamento. Vocês concordam com isso? Então, na verdade, é que transmite e recebe. Nós estamos transmitindo constantemente e estamos recebendo constantemente aquilo que nós estamos produzindo, né? E, logicamente, que aquilo que nós estamos transmitindo está sendo visto por inúmeros espíritos. Aqueles que se interessar pelo aquilo que nós estamos pensando vão se aproximar através desses pensamentos. E não adianta esconder pensamentos, né? Porque eles veem. Vamos dizer, de repente, que um casal, os dois se gostam muito, se amam, e um diz para o outro que não vai trair e tal, né? Aí, de repente, um outro cisma que necessita de uma aventura diferente, conhecer alguma coisa diferente. A esposa, ou esposo, ou namorado, namorada, não vai perceber, mas a espiritualidade vai perceber e vai trabalhar em cima desse pensamento. Vai fortalecer esse pensamento dessa pessoa, partir do pensamento para o ato de trair. Isso acontece, né? Então, nada fica escondido à espiritualidade, né? Vocês concordam com isso? É claro. Sim.
Ou se a Roberta está aí, se ela quiser falar alguma coisa da pineal, pode falar, Roberta. Não? É isso mesmo, né? A pineal é uma antena, ela vai receber a ação, né, da espiritualidade por via magnética, né? E esse magnetismo vai chegar até a glândula pineal e vai se transformar em estímulos químicos, né? Que vão fazer a pessoa sentir, por exemplo, numa aproximação de um espírito, tudo o que aquele espírito está sentindo, né? Então, esse magnetismo, ele vira substâncias que vão agir no cérebro naquelas regiões em que o sentimento do espírito está se manifestando, né? Então, é mais isso mesmo, né? A pineal antes era um órgão só de sensorial, né? Mais para definir entre noite e dia, né? E com o tempo, pelos estudos até de anatomia, a gente está vendo que a pineal, antes o pessoal pensava que era uma glândula que estava evoluindo, né? Mas hoje a gente sabe que é uma glândula que está evoluindo, então que ela está se tornando maior, tá? Mas é isso. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, os pensamentos que nós escolhemos, nós vamos usar como ferramenta para pintar um quadro, né? Então, normalmente, para pintar o quadro, a gente precisa a tela, o pincel, a tinta e tal. Agora, o quadro do pensamento, nós vamos projetar sobre essa tela aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Então, esse quadro, quando a gente olhar e falar, mas que quadro feio, é o quadro que nós pintamos, porque nossos pensamentos, nossos sentimentos realmente não estavam bom. Mas a gente olhar para o nosso quadro e ver assim, nossa, que quadro bonito, né? Está iluminado, tem sol, tem pássaros, tem alegria. Então, é esse quadro que nós estamos pintando, né? Nós poderemos pintar esse quadro através dos nossos atos no dia a dia, nos nossos sentimentos, na nossa forma de comportamento. Quanto mais coisas boas nós praticamos, quanto mais pensamentos bons nós temos, quanto mais sentimentos aprimorados nós temos, nós vamos estar pintando o nosso quadro de uma forma bem bonita. Na hora que a gente olhar, a gente vai olhar e agradecer por um quadro tão bonito que nós estamos pintando. Mais ou menos por aí. Então, que nós tenhamos cuidado com que tipo de tinta nós estamos usando para pintar o nosso quadro. Então, aqui no Missionário da Luz, né, diz o seguinte: pineal é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. É isso que a Roberta falou, né? Quer dizer, antes tinha aquela teoria que ela ia diminuindo e acabava morrendo. Mas hoje já sabe que ela cada vez mais se expande, né? Aí tem o seguinte: a mediunidade é um dom orgânico? Também. Sem dúvida, ela é um componente orgânico, pois é derivado do nosso corpo físico, né? Então, não tem dúvida que é orgânico. Mas é somente físico ou tem parte espiritual? O que vocês acham? É só físico? Ou tem a parte espiritual? Alguém pode falar alguma coisa? Tem a parte espiritual também.
também tem a parte espiritual. Mas aí a pessoa fala assim, mas o que eu posso fazer quando desencarnar com essa coisa lá no mundo espiritual? Tem utilidade lá no mundo espiritual? Conexão com os outros espíritos. Então é o seguinte, o perispírito é material, né? Nosso perispírito é material, né? Portanto, a maior ou menor benignidade do espírito encarnado é produto da evolução espiritual. Então, na verdade, a benignidade evolui, né? Ela surge entre nosso campo material e o campo espiritual. Ela fica nessa ordem do limite, né? Então, a sua base é orgânica. Porém, seu fundo é totalmente espiritual. Mas como que é isso? Como pode ser espiritual? É uma glândula. Alguém poderia falar alguma coisa? Deu uma cortadinha aí nas suas últimas palavras. Não, vou repetir. A sua base é orgânica. Porém, seu fundo é totalmente espiritual. Então, seria assim, poxa, mas é um órgão do corpo físico, né? Então, como que tem a parte espiritual? Por que o fundo é totalmente espiritual? O que quer dizer isso? Todas já têm, mas em algum caso são excepcionalmente desenvolvidas. Exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier já veio nessa vida com todo esse aparato que tinha, que ele tinha, ou ele conquistou em vidas passadas? Ele foi conquistando aos poucos. Ele foi conquistando aos poucos. Ele já exerceu a mediunidade em outras vidas. Eu acho que não é necessário. Às vezes, numa vida, a pessoa não necessita ter a mediunidade. Ela vem para outras funções. Mas aquilo está arquivado nele. Está arquivado no seu perispírito. Então, ele é desenvolvida a cada reencarnação que nós temos, né? Ela não é uma coisa só material. A Ivone Pereira também nos fala que existe mediunidade desde o berço. São as mais seguras, porque são as mais positivas. Fruto de longas etapas encarnatórias, né? Quando o Chico começou a ver espírito com 4 anos de idade, aí ele foi desenvolvendo. Quando é criança, ela, normalmente é uma coisa normal. Não vê nada de errado. Conversa com o espírito normalmente de uma forma bem tranquila. Porque isso ele veio desenvolvendo através de várias encarnações, né? Ele não veio nessa vida que ele teve agora, com todas essas mediunidades. Ele aprimorou. Através dos estudos, através do trabalho, através de tudo, ele foi aprimorando essa mediunidade que ele tinha. E hoje, nessa vida que ele veio com toda essa mediunidade aí que nós conhecemos, e que nos deixou um legado muito grande de livros e de como se comportar e como fazer o bem às pessoas. Vocês concordam com isso? Está tudo bem? Isso já foi, então, o Chico já trabalhou várias encarnações com a mediunidade, né? Bom, sabemos que somos médios em diferente escala. Então, para que serve a mediunidade? Como já foi falado, Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis. Como nós temos o livro do Espírito, o livro dos médios, é interessante que nós tenhamos tempo, né, para ler esses livros, principalmente para as pessoas que querem ou
de alguma forma, participar de um trabalho mediúnico. Então, para que ela serve? Alguém tem alguma ideia? Para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. Sim, ela serve para isso também. Autoiluminação. Conforme a gente vai trabalhando cada vez mais nossa mediunidade, a gente vai, através da mediunidade, praticando bem, a gente vai se tornando mais iluminado. A gente vai deixar de ser aquela luz fosca, assim, tudo cheio de poeira, tudo cheio de terra, e se tornar uma luz um pouco mais brilhante, né? Progresso da humanidade. Porque à medida que as pessoas vão se tornando melhores, se tornando moralmente mais elevada, logicamente o progresso também vai evoluindo. Porque uma pessoa se tornando uma luz, ela vai também ajudar outras pessoas que estão em volta dela a também começar a se preocupar e também a trabalhar para se tornar luz. Aí vai ser um círculo vicioso, né? E as pessoas vão trabalhando, vão se iluminando, e aí, logicamente, que a humanidade vai evoluir e vai chegar um dia que nós iremos ter condições de viver aqui, não no mundo de provas e expiações, mas sim no mundo de regeneração, como muitas pessoas falam, né? Mas para isso é necessário realmente muito trabalho e muita iluminação. Desenvolvimento das virtudes, né? Quando nós participamos, principalmente de trabalhos mediúnicos, nós vamos percebendo que nós temos que nos tornar mais pacientes, aprender a ouvir mais, né? A nos tornar mais amorosos, né? A nos tornar mais conscientes das nossas funções. Porque a história que chega a nós realmente são muito doloridas. E quando a gente começa a refletir sobre as situações, nós temos a necessidade de desenvolver as nossas virtudes, de ir combatendo as nossas imperfeições e nos tornando pessoas mais virtuosas, né? Pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais equilibradas, pessoas com mais paciências e pessoas com um sentimento melhor, né? E como o Mauri falou, é ajudar também o entregamento dos planos. À medida que nós estamos ajudando o desencarnado, nós também estamos ajudando o desencarnado. Estamos, como diz, estamos todos nos ajudando dentro das nossas possibilidades. Aí, só na doutrina espírita existem médium? O que vocês acham? É claro que não. Existe por toda parte. Exatamente. Então, agora vou pedir a palavra. A verdade é a faculdade inerente à natureza do homem. Nem é uma exceção, nem um favor. E faz parte do grande conjunto humano. Isso está na Revista Espírita, página 212. Não, meu senhor. Então, você já respondeu a pergunta, mas acho que a maioria das pessoas realmente já sabem a resposta. É para isso que nós convidamos o Ederson para falar um pouquinho da experiência dele como médium, porque ele já esteve conosco, já fez o curso, e hoje ele segue uma outra linha, então ele vai falar um pouquinho da experiência. Você está aí ainda, Ederson? Estou aqui, sim. Então, passo a palavra. Então, respondendo a sua pergunta, Radal, só existe médiuns na doutrina espírita? Não, não existe só médiuns na doutrina espírita, né? Como todos vocês sabem, hoje eu frequento um centro de Umbanda. Ele
funciona da seguinte forma, né? Na Umbanda, quando vai iniciar os trabalhos, primeiramente pede licença aos orixás, né? Porque é uma religião politeísta, né? Que cultua vários deuses. Por exemplo, Xangô, Oxalá, Nhançã, Nanã, Abulaê, e diversos outros, tá? E cada um corresponde a um ponto, a justiça, o amor, a guerra, muito parecido também com os deuses gregos, os deuses romanos. Não difere muito, sim. Mas é uma religião descendente de uma região africana, que é o candomblé, né? Umbanda foi uma das ramificações aí do candomblé, que acabou sendo fundada uma religião brasileira, né? pelo caboclo das 7 encruzilhadas. E na Umbanda existe inúmeros nomes de entidades, né? No qual são preto velhos, caboclos, exus, pombagiras. Né? Caboclos e preto velhos são mais da linha mais elevada, assim, menos densa. Não mais elevada, é uma energia menos densa, né? Os pombagiras e caboclos e exus é já uma energia mais densa. E como que funciona, mais ou menos assim, para ter uma diferenciação da mediunidade em centro kardecista espírita, né? Espírita, no caso. Existem dias de giras, são chamados de giras. Existem giras de esquerda. As giras de esquerda normalmente voltadas para exus e pombagiras. E as giras de direita são mais para caboclos e preto velhos. Existem outras entidades também nesse meio todo, porque existem muitos nomes de várias entidades dentro da Umbanda. Devido a... é uma religião livre, então cada região do país é dita de alguma forma, mas tudo eleva para um ponto único, que é elevação espiritual e ajudar o próximo, como tudo em qualquer religião. A diferença maior a Umbanda ela trabalha mais com energia densa, porque normalmente sempre é o contato com o público direto, né? O tempo todo. A maioria tem as suas reuniões particulares, mas a maioria é pública. Então, sempre tem o contato direto com o público. É uma energia mais densa, né? É mais para sintonia mesmo. Mas, por exemplo, quando você está... na Umbanda fala incorporado, tá? Mas essa palavra até hoje eu não concordo. Eu aprendi nos livros de Kardec que não é bem assim que é a ideia, né? Mas lá se fala incorporação. Quando você está incorporado a um preto velho, você se sente uma energia muito suave, tranquila, serena, cheio de paz, de amor, tranquilidade. Quando você está com o caboclo, ele é um pouco mais sisudo, um pouco mais direto, mas ainda aquela energia leve. Aí quando você já vai para a linha de esquerda, por exemplo, de Exus, já é mais pesado, você sente aquela energia mais densa, no qual a pessoa ali que precisa de uma ajuda necessita daquela vibração, ela precisa que a espiritualidade a trate por causa devido de inúmeros pontos ou problemas ou vibrações que ela mesma está tendo dentro da sua vida, né? Ô Ederson, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você fez todo o curso de Kardec na fraternidade, não foi? Sim. E isso de alguma forma te ajuda
no trabalho atualmente? Ajuda e muito, porque você consegue filtrar aquilo que é interessante. No interessante que eu digo às vezes tem alguns trabalhadores que faltou esse estudo da espiritualidade, porque o estudo é bem importante, é muito importante você estudar os livros de Kardec antes de, se quiser trabalhar em uma outra linha de espiritualidade, no caso Umbanda, seria bom. Porque até então os centros de Umbanda indicam livros de Kardec para serem estudados, lidos e compreendidos, tá? Okay. E isso, sim, me trouxe um ponto onde eu saiba filtrar. Por exemplo, nos usos de cigarros, nos usos de bebidas, né? Você sabe filtrar, você sabe muito bem que isso não é necessário, é apenas mais um amuleto, né? E você, até então, que a própria entidade já avisa os outros médiums que chama de cavalo, né? O cara que recebe o espírito é chamado de cavalo lá na Umbanda, né? A própria entidade fala, não, o cavalo não permite cigarros e não permite bebidas, né? Então, as pessoas respeitam e isso você não precisa utilizar, né? Usar. Tem pergunta para você no chat, mas a gente vai dar continuidade, se você puder ficar aí, depois para o final a gente abre para uma roda de conversa e responde as perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, por favor, coloca no chat. Tá bom. Tá bom? Obrigado por enquanto. Tá bom. Ela perguntou o que seria essa energia densa, né? Olha, o que seria essa energia densa? Para quem já trabalhou no centro, aqui no centro espírita, tem a parte de energia mais densa e a parte de energia mais leve, né? A parte de energia densa, ela seria aquela energia no qual que vem os espíritos sofredores que eles precisam ser tratados. Quando eu falo em energia densa, é desse ponto que eu estou querendo relatar, tá bom? Tá bom. Vamos dar um exemplo mais prático. Vamos dizer que nós entramos num ambiente e a gente sente aquele incômodo, a gente sente-se pesado, angustiado, triste. Isso é uma energia densa, né? Que está naquele ambiente, né? Aí quando a gente sente essa energia, realmente ela é chamada da energia densa. Exatamente, tá? Muito bem. E para por aqui? Oi? Depois mais tarde você volta, falou? Tá bom, tá bom. Então vamos para o próximo quadro, né? Aí tem aí, mediunidade traz perturbação, traz doença, né? O que Kardec não fala. Mediunidade não leva à doença nem leva à perturbação, pois é uma faculdade natural. Se a pessoa se perturba ante a manifestação mediúnica, é por desequilíbrio emocional, pelo desconhecimento que seja a mediunidade, ou porque está sob influência de espíritos ignorantes, sofredores ou mal. Meu senhor? Cadê as meninas? Oi? Dani. Oi, Dani. Então, a Dani, acho que a maioria conhece, trabalha com a gente na casa, ela também vai falar um pouquinho a esse respeito. Se você concorda com essa colocação, se não concorda, vai falar da sua experiência como médico. Concordo. Vou contar um pouquinho rapidamente da minha história para que vocês percebam essa questão da perturbação e tudo mais, né? Então, desde pequena, 7, 8 anos, sempre com muito medo, sempre uma criança que não ficava em ambiente sozinho, embora fosse muito introspectiva, né? E aí, na minha adolescência, as coisas começaram a ficar mais intensas. E eu era uma católica fervorosa, que frequentava a igreja, não aceitava de maneira alguma
nada que fosse relacionado a espírito, porque eu tinha medo, eu não entendia nada disso, não entendia o que acontecia. E a minha família sempre frequentou a casa, né? Minha mãe frequentou a casa desde a fundação, um pouco depois. E aí, sempre insistindo muito para que eu fosse alguma vez, né? Para que eu conhecesse, e eu não queria. Mas eu ouvia muitas vozes, eu tinha muitas intuições e eu não tinha muito controle sobre nada disso. Eu achava que eu estava ficando louca até por conta de tanta coisa que acontecia. Tinham situações, por exemplo, eu olhava para a roda do carro e tinha uma sensação e não conseguia entender o que era aquela sensação. E isso me trazia uma perturbação porque eu passava o resto do dia pensando na roda do carro, porque ia acontecer alguma coisa. E é lógico que eu não ia pensar que o pneu ia furar, eu ia pensar que aconteceu um acidente, uma coisa, né, tal. E aí o tempo foi passando e eu não conseguia de maneira alguma me ajustar em relação a essas coisas que aconteciam. Então, eu estava no quarto, eu abri a porta para olhar atrás para ver se não tinha ninguém, sentia algumas presenças. Foi aí que eu resolvi conhecer a casa, né? E aí, nesse momento, a gente combinei com os meus pais que eu iria, a minha mãe, que foi comigo no caso, e uma noite antes, muito interessante isso, né? Uma noite antes de eu ir, eu tive um sonho com uma mulher que me chamava para dar uma volta de bicicleta. E ela falava para mim, não tenha medo, eu vou te levar para um lugar bem bonito, você vai ver só, pode subir na minha garupa, né? E para minha surpresa, eu tive esse sonho no dia seguinte, quando eu cheguei na casa, a mulher estava na porta, recepcionando as pessoas com os papeizinhos, e era a Emereide, né? Que me abraçou, porque eu comecei a chorar quando eu a encontrei e vi que era ela, né? E aquilo validou, de alguma forma, a minha chegada. Então, eu passei não, eu vou ouvir tudo isso, porque não é possível eu ter sonhado com essa mulher se eu nunca vi ela na minha vida e ela está aqui. E aí eu fui e passei a frequentar a casa, e passei a fazer alguns tratamentos, passar pela orientação. E tudo que me diziam era, Dani, faça o curso. Olha, você vai passar por tratamento, né, inúmeras vezes, mas vai fazer o curso. E eu, o curso, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou, né? E aí, nesse meio tempo, eu me mudei para uma casa que não tinha vizinhos e eu entrava na casa, eu escutava uma tribo indígena no mato. Eu cheguei a sair para olhar, para ver se tinha alguma coisa em volta da casa, não tinha. E aí um dia acabou a energia elétrica, eu era casada, né? O meu marido estava no trabalho e eu não tive coragem de entrar em casa. Eu fiquei dentro do carro até 10 horas da noite esperando ele chegar, porque eu ouvia os índios e não tinha índio nenhum em lugar nenhum. E aquela coisa, entre aspas, mística, né? Nossa, o que será isso? Mas e agora? Eu fico ouvindo essas coisas e tal. E aí um amigo me falou da inscrição do curso e eu fui fazer o curso. E hoje, o que eu entendo em relação a tudo isso? Não existe nada de espantoso em nada disso, né? O que nós temos é o quê? Nós temos, sim, um outro lado, mas nós nos boicotamos o tempo todo com os nossos pensamentos e as nossas atitudes durante o nosso dia e durante a nossa vida. Nós somos os principais colaboradores para os nossos acompanhantes. Então, quando nós temos, nós nos ligamos a boas músicas, a preces, a boas atitudes, lemos, procuramos nos informar em relação a tudo o que está ao nosso redor e temos a certeza de que, sim, estão todos aí como nós sabemos, mas eles precisam da nossa ajuda e nós precisamos da ajuda deles, porque é a partir de tudo isso que a gente consegue melhorar o nosso eu, né? Vendo aí que temos que nos elevar, que vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né? E acima de tudo, eu acho que durante esse tempo aí, que agora trabalhando na casa, né? Os trabalhos mediúnicos eu percebo bastante. Aprender principalmente a nos perdoar, porque nós somos humanos. Então, é lógico que quanto mais você afina o instrumento, né, das emoções, melhor você vai ficando em relação às suas percepções.
mas em algum momento você vai também falhar. E isso, enfim, se Deus é misericordioso, bom e justo, ele entende que você errou, mas que você vai tentar reparar e melhorar a cada dia, né? Então, eu acho que seria essa a minha experiência. Hoje ainda acontece, né? Só para finalizar, ainda acontece, você ouve, você sente, sim, principalmente todos os dias acontece, e eu vou falar para vocês que muitas vezes eu tiro um excelente proveito disso, por quê? Porque quando estamos elevados também temos boas intuições, escutamos coisas boas, fazemos algo que deve ser feito naquele momento, porque ouvimos alguém que está ali ao nosso lado tentando nos ajudar. E nos outros momentos, o que eu faço, eu fecho os meus olhos ou não, dependendo de onde estou, e penso na casa, né? E peço para todos os que protegem a casa espírita que venham, então, acolher esse amigo, né? Em véspera de reunião mediúnica, geralmente acontece. Hoje em dia, às vezes, está dormindo, você fecha os olhos, você imagina, às vezes até para ver ali aquela pessoa que está necessitada, né? Mas é o que eu falei, a gente também recebe muita ajuda e é uma missão nossa, né? Acho que é isso. Valeu, Dani. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela sua contribuição. Agora vamos escutar um pouquinho a Roberta, pode ser? Pode. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Bom, eu sei que as crianças têm uma facilidade maior, né, de comunicação entre, né, os dois mundos, né? Eu acho que para mim era um pouco mais do que o normal, porque eu via, eu tinha essas visões diariamente. E na maioria das vezes eram visões que me assustavam muito, tá? Então, eu passei a ser uma criança muito medrosa por causa dessas visões que eu tinha, né? A chegar até um ponto de que passou a ser, acho que tanto a minha mãe pedindo oração e eu também, passou a ser conveniente não ter mais essas visões, né? E isso foi por volta dos 8 anos que eu parei de ver. Vi algumas coisas, mas bem mais raramente depois, tá? Sempre fui uma criança com uma intuição muito grande, tá? E uma facilidade de escrever imensa. Na adolescência, eu fazia poemas para todos os meninos que queriam mandar para o namorado. Eu fazia poema assim, rapidinho, né? Na hora, por causa da facilidade que eu tinha em escrever, né? E aí foi passando o tempo, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, estudei muito para entrar numa faculdade de medicina, né? Eu não pude, na minha adolescência eu cheguei a frequentar uma mocidade espírita, mas assim com um pouco de dificuldade, porque meu pai não aceitava o espiritismo, né? E depois entrei na faculdade, foi tudo bem, só que no terceiro ano eu comecei a ter um episódio de depressão meio estranho, porque de manhã eu ia muito bem na aula, pegava os livros, adorava ler o livro, à tarde eu já não queria entrar mais na faculdade, né? E isso foi piorando até um ponto de eu falar para minha mãe, eu não sei se eu vou dar conta de continuar na faculdade, porque tem hora que eu não consigo nem entrar, né? E aí, graças à minha mãe, né, que foi comigo para Uberaba, que eu morava, a cidade dos meus pais era Igarapava, minha mãe foi comigo para lá, para Uberaba, minha mãe me levava na porta da faculdade, ia me buscar e me levou para fazer tratamento espiritual, me levou para fazer tratamento psiquiátrico e graças a ela isso passou, tá? Mas foram assim
uns 6 meses muito difíceis na minha vida, né? Depois, eu continuei frequentando o centro espírita, não com tanta frequência como eu deveria, né? E foi passando o tempo, foi correndo, porque eu tinha que estudar, né? Mas eu nunca deixei de acreditar e de saber que aquilo era bem presente na minha vida, né? Me casei, depois que eu tive meu filho, eu tive outro episódio de depressão. Mas era uma outra coisa muito diferente, porque eu fiquei 3 meses sem dormir depois que meu filho nasceu, eu achava que se eu dormisse ele morreria. Então, eu tive que fazer novo tratamento para depressão, né? E comecei a fazer um tratamento no espiritual no José Herculano Pires, aqui em Jundiaí, que foi onde eu comecei a estudar também, né? Fazer um curso sobre o Livro dos Espíritos no primeiro ano, né? E comecei, paralelamente a isso, a frequentar as sessões mediúnicas, mas mais como ouvinte, como assim, observadora, até que um certo dia eu comecei a sentir como se estivesse sufocando, né? E fiquei com muito medo de dar essa passagem, e uma médium do meu lado deu a passagem para um espírito que ele tinha morrido no respirador, muita falta de ar, né? E a partir daí eu comecei a sentir cada vez mais e mais manifestação, né? E depois de uns 6 meses também veio a psicografia, que eu assim, treinei, né? Por pelo menos uns 10 anos, né? E até que depois eu me separei, achei mais conveniente mudar de centro espírita, porque estava muito longe da minha casa. Cheguei a frequentar um tempo o João Batista e depois vim para cá, né, para a Fraternidade Evangélica, né? O que mudou depois que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a doutrina, né, é que com a educação a gente tem mais força para poder conter as sensações, a gente sabe melhor o que está acontecendo, né? Por exemplo, a mediunidade me ajuda muito na minha profissão, né? Porque a minha intuição faz com que eu leve as perguntas de uma maneira assim bem assertiva. E eu tenho consciência de que eles me ajudam muito na hora que eu estou conversando com o meu paciente. E às vezes, mesmo sem poder, que às vezes tem paciente que a gente acha que não deve avançar um pouco mais, né, para falar que ele precisa de um tratamento espiritual. Mas eu, às vezes, costumo fazer um passe, mesmo com pensamento, né? Ou quando ele está de costas para mim, até faço uma imposição de mãos, né? E eu acredito que isso me ajuda muito, me ajuda a entender, porque eu acredito que eu devo ser uma pessoa que precisa pagar muita coisa, porque eu convivo com o sofrimento todos os dias, né? E se eu não tivesse um pouco desse conhecimento, eu talvez não daria conta, tá? Então eu tenho que ajudar. Eu sei que a minha missão aqui é ajudar como médico e ajudar como médium também para os espíritos já desencarnados, né? Então o conhecimento, a educação mediúnica me ajudou muito. É isso que eu tenho para falar. Tá ok, Roberta. Muito obrigada pelo seu depoimento. O objetivo é
que tem quem esteja escutando se aproximar mais um pouquinho do que é um ser médio ostensivo, né? Nós estamos falando da mediunidade no cotidiano e a maioria de nós, que é o meu caso, tem a mediunidade de uma forma muito sutil. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, continuando aí com o chefe, sobre a mediunidade mais comum de todos nós. Bom, tudo bem. Bom, então, na verdade, somos todos médios, né? Logicamente que nem todo mundo tem essa mediunidade que a Dani tem, né? De ver, de escutar, de ser um médium, sim, para trabalhar em trabalho mediúnico. Como nós falamos, notar passividade, né? Mas, como diz, muitas vezes você está caminhando e não tem ninguém na rua, você não percebe ninguém, mas sente que alguém está te observando, né? Aí você olha, não vê ninguém, mas fica aquela sensação que você tem alguém atrás de você. Mesmo quando a gente está em casa, às vezes está sozinho em casa, escuta algum barulho, escuta como se tivesse alguém entrando, de repente fala para a pessoa, você chegou, já voltou para casa? Aí não tem resposta, aí você vai procurar no quarto, a coisa, e não acha ninguém, né? Então, a gente muitas vezes escuta o nome, né? Olha, assim, você chamou? Não falei nada, você está sonhando, né? Aí você escuta o nome e ninguém te chamou, né? Isso é normal para os médicos, né? Pode ser que não seja nada, pode ser que seja só imaginação, pode ser que seja a batida da porta ou da janela ou alguma outra coisa. Mas pode ser algum espírito que esteja ali perto de nós, né? E a gente pode usar a mediunidade, né? Quando a mãe, principalmente a mãe que é mais sensível às coisas, está longe do filho, mas vem aquela inspiração, né? Pensa no filho ou na filha e percebe que ele está precisando de ajuda. E aí procura saber, ligar, mandar mensagem e realmente o filho, a filha está precisando de ajuda. Quando como foi falado, a gente entra num local, numa casa, no mercado ou em qualquer outro ambiente, a gente sente aquele incômodo, aquela energia, aquela sensação de nossa, não está bom aqui, eu preciso sair daqui, né? Não está legal, então eu preciso ir embora, né? Isso faz parte também da mentalidade. E quando a gente está sabendo da situação de uma amiga que está passando, mesmo distante dela, a gente se liga a ela, sente a emoção dela de tristeza ou de alegria. Isso é mediunidade. Tudo isso é mediunidade do dia a dia. Então, todos nós temos essas partes que muitas vezes nós não damos muita atenção, mas é parte da mediunidade, né? E aí, Nilson, agora tem que falar alguma coisa? Espera aí que estou abrindo aqui. Cadê a Gláucia? Gláucia, você está por aí? Estou aqui. A palavra é sua. Quem não conhece, apresentando a Gláucia. Bom, eu trabalho com o Radal, com a Dani e com a Roberta, às terças-feiras. Eu não dou passividade, mas eu vejo, converso. Eu acho que a mediunidade, da minha história de vida, ela teve diversas nuances ao longo da minha trajetória. Tem períodos que ela é muito mais aflorada que outros, tem períodos que ela se modifica, é algo assim muito dinâmico. E eu acho que a mediunidade
no meu entender, ela tem um viés também muito de autoconhecimento, que à medida que você vê e sente o que está ao teu redor, você começa a perceber por que você está sintonizando, né? O que está acontecendo com as suas emoções, com o seu pensamento, para que você esteja naquela vibração. Eu também acho que é com certeza um grande fator de ajuda ao próximo, porque é sempre muito mais cômodo praticar a mediunidade dentro de uma casa espírita. O difícil é fora dela, no seu dia a dia, nos seus sentimentos, nas suas visões, como você ajudar. Às vezes você está na fila de um supermercado, de um banco, e você começa a perceber certas coisas, como você pode ajudar, quais os instrumentos que você tem sempre para ajudar as pessoas. Também ela traz muitos desafios, que às vezes perceber que uma pessoa que convive com você está com uma companhia, e aí você começa a trabalhar isso dentro de você, a ter mais paciência. A mediunidade ainda, eu acho que ela é pouco compreendida, ela tem ainda que a gente tem muito que evoluir na sua total compreensão. A gente sempre passa por certas coisas, eu escolhi contar uma hoje. É algo assim muito pessoal. Na segunda internação do meu marido, que ele escolheu ter 2 pneumonias durante a Covid, né? Foi a pessoa mais testada. Na segunda... Detalhe, sem Covid, né? Foi só pneumonia. Não, mas ele ficou em todas as UTIs de Covid. E aí, na segunda internação, que foi diferentes 10 dias uma da outra, o hospital já estava muito desorganizado em comparação à primeira, e eu tinha muitas decisões a tomar. E eu estava sozinha, e às vezes é muito difícil você tomar decisões levando a vida do outro, né? Se transferia para São Paulo, se não transferia. Aí, o que a gente faz é elevar o pensamento e fala, deu ruim, não sei o que fazer. Neste mesmo momento, eu pedi para que eu tivesse alguma inspiração do que fazer, tudo. Toco o meu telefone, um número desconhecido, e geralmente eu não atendo número desconhecido, mas eu estava tão nervosa que eu atendi. Era uma senhora que estava ligando para falar um trecho da Bíblia. Ela se identificou como Isabel, eu não a conheço, ela provavelmente é evangélica, e eu achei que aquilo não era normal, uma coisa normal, assim. Eu falei, não, pode falar, né? Meu marido está internado, eu acho que a senhora, Deus mandou, pode ler o trecho da Bíblia. E ela leu um trecho da Bíblia. Na verdade, o trecho da Bíblia não fez muita diferença para mim no momento, mas a vibração dela falar, ela me deixou muito cheia de energia. Eu nem lembro o trecho que ela me falou. Foi como um passe energético. Aí eu agradeci muito, mudou a minha vibração na hora, eu consegui tomar as decisões mais equilibradamente, não resolveu, mas eu me senti mais fortalecida. E essa senhora me ligou durante todos os dias de internação dele, para mim. Eu, no final, agradeci muito, ela me convidou para estudar a Bíblia com ela, mas eu falei que no momento eu tinha muita coisa acontecendo na minha vida, que não era um momento adequado, mas com certeza eu agradeci muito a ela e que realmente ela foi um instrumento, como Jesus nos fala, as pessoas, Deus usa um filho para ajudar o outro filho. E tem milhões de outras histórias que a gente, principalmente agora que a gente está sem o centro
fisicamente, a gente está tendo que lidar com todas essas manifestações que chegam perto da gente, a procura de ajuda. Aí a gente conversa mentalmente, tenta ajudar, explica que mentaliza nossos mentores, que a gente tem um certo treinamento, mas lidar com todo esse âmbito hospitalar, essas coisas, a gente vê muito. Além de irmãos sofrendo, a gente vê formas, pensamentos também muito pesadas, e a gente tem que manter nessa fase um equilíbrio, um vigiar muito grande. E era isso. Aí tem uma coisinha aqui que eu queria ler. Um segundo. Separe aqui. Para os que vêm, clarividência. Médium notável pela faculdade de clarividência, que é portador, não é aquele que consegue enxergar com nitidez a movimentação dos encarnados, a sua ou a volta de alguém, mas sim o que não se mostra cego a presença dos espíritos encarnados que o rodeiam na expectativa que sejam notados. O médium que ignora a visão dos espíritos encarnados não tem o que fazer com a visão dos espíritos desencarnados. Então, é uma grande lição para a gente que, ao invés da gente estar tão... É claro que é um instrumento de ajuda muito importante, mas a gente tem que ver, ouvir quem está ao nosso lado, quem está numa fila, quem está vivendo com a gente, também com muita atenção, com muito carinho e com muita paciência. É isso aí. Muito obrigada pela sua contribuição. Excelente. Então... Paciência comigo, né, Graça? Com você sim, Radal. Cruz. Muito bem. Bom, o livrinho que a Graça deu é isso aí, a habilidade nossa de cada dia a dia. O Carlos Alberto Bocelli. Bom, então não há dúvida que todos nós temos a mediunidade, né? E como dizia o Chico Xavier, né? A enxada que não trabalha tem ferrugem, né? Quer dizer, então é necessário trabalhar, né? Porque você pegar a enxada e colocar num canto, ela vai acabar em ferrugem. Então, vamos trabalhar, né? Então, mediunidade suficiente, que a Graça estava falando, pode não ser portador desta ou daquela faculdade mediúnica de natureza ostensiva. Mas não te esqueça de que já é dotado de mediunidade suficiente para que te faça sobre a terra intérprete do bem em favor de todos aqueles que sofrem. Como ela falou, não somente os desencarnados, mas também os encarnados que estão em nossa volta. E como que a gente vai trabalhar essa mediunidade no nosso dia a dia, né? Já que nós trabalhamos um trabalho mediúnico, como a Graça disse, que é muito fácil trabalhar lá, porque os pensamentos, sentimentos, é tudo mais ou menos parecido. Mas na fila do mercado, na fila do banco, né? Na rua, dirigindo, nós também temos que praticar essa mediunidade. É como ela falou, ela recebeu uma orientação de uma desconhecida, né? Nós também podemos dar a orientação a um desconhecido que nos procura no dia a dia. Muitas vezes a pessoa está tão aflita, quer falar com alguém e não consegue. Muitas vezes a sua família não permite que ela desabafe. E quando ela encontra alguém que a permite falar, que dê ouvido a ela desabafa, ela se alivia de um peso que ela está carregando. E você está usando a sua mentalidade em forma de ouvir e projetar sobre ela os sentimentos bons, né? Logicamente que é através de ajudas
materiais, né? Como aí hoje aí nessa pandemia, se está pedindo muito, né? Que doem alimentos, produtos de limpeza, para ajudar as pessoas, famílias necessitadas. Isso tudo nós, dentro das nossas possibilidades, nós temos que procurar fazer. No ambiente de trabalho, muitas vezes saem conversas ou fofoca, né? Falando mal do chefe, do companheiro. Então, é necessário que a gente tenha uma conversa mais digna, né? Uma conversa de... Mesmo que o nosso chefe está agindo de uma forma que a gente não gosta, a gente tem que entender o momento dele e fazer coisas boas, né? E nossa família, né? Nossa família é a escola que nós temos mais perto de nós. A família nossa nos proporciona inúmeros aprendizados, né? Cada componente da família traz lições importantíssimas para nós. Então, no seio. Não adianta a gente ser uma coisa no centro ou no trabalho e no seio familiar ser um brucutu, né? Lá fora estamos todos educadinhos, tudo bonitinho. Aí chega em casa, já a esposa vem conversar, o marido vem conversar, já solta os cachorros em cima da pessoa, não dá atenção para os filhos, não quer saber dos filhos, está cansado, está preocupado. Então, é na família que realmente nós temos que exercitar essa mentalidade. Logicamente, dentro das possibilidades também, os pequenos que vêm crescendo, sempre falar em nome de Jesus, falar na prática do bem, do desapego, não ter preconceito contra criança nenhuma, né? Então, orientar esses pequenos na prática do bem em nome de Jesus. Lógico, como já se falou também, nós podemos estar na rua e poderemos, sem movimentar a nossa mão, projetar o nosso passe à pessoa que está precisando. Mentalmente, nós possamos envolvê-lo com muita luz, com muito amor, com muito carinho. Isso pode se dar em qualquer lugar, né? Não é só no centro espírita, mas também em igreja, templo, onde está rolando um pagode, um samba e outras coisas parecidas. Não importa onde você tem condições de realmente usar a sua minoridade da melhor forma possível, né? Logicamente, quando nós nos encontramos, hoje em dia está difícil de passar, mas um abraço, aquele abraço realmente sincero, aquele abraço amoroso, que nos envolve, nos traz um bem-estar fantástico, né? Nos traz realmente alegria, né? Quando muitas vezes o filho está meio laqueta, a mãe chega, passa a mão no cabelo do filho, da filha, ali ela está praticando a mentalidade de exercitar o amor. Através disso, ela está projetando sobre esse filho, essa filha, o carinho, o amor, o respeito. Em todas, né, situações, pensamentos positivos, naquele aperto de mão, né, aquele aperto sincero, de apertar realmente com prazer, né? Olhar de forma assim compassiva, né? Muitas vezes a gente olha a pessoa e fala, nossa, que pessoa mais esquisita, olha a forma que ela está se vestindo, olha o jeito que ela se comporta, né? E nós temos que olhar de uma forma mais amorosa, né? Então, tem tantas formas de a gente usar a nossa mentalidade no nosso dia a dia, de projetar os nossos pensamentos, nossos sentimentos bons, né? Em todas as pessoas que circulam em nossa volta, né? Nós estamos usando a mentalidade natural, né? De uma forma bem natural. Poderíamos nem saber o que é mentalidade, poderíamos nem conhecer a doutrina espírita, mas, agindo dessa forma, nós estamos praticando a mentalidade que Jesus veio nos ensinar. Isso sem a necessidade da gente estar, assim, como o Edson falou,
se permitir incorporar por espírito, né? Ou escrever, né? Essas, sim, são atividades típicas da sala mediúnica no Centro do Espírito. Os demais, nós poderemos usar e abusar à vontade no nosso dia a dia. Perguntaram ao Chico, né? Aos 40 anos de serviço mediúnico, pode explicar o que seja desenvolvimento de mediunidade? Olha o que ele respondeu. Do ponto de vista técnico, não sei responder. Se ele não sabe responder, quem sou eu, né, para responder, né? Agora, pela prática da vida, creio, porém, que desenvolvimento mediúnico é o aumento da intimidade do médium com as entidades espirituais. A penetração gradativa da pessoa humana na esfera de atividade da alma, habitualmente invisível pelos olhos, né? Então, vamos ficar com a resposta do Chico, né? Do ponto de vista técnico, realmente é difícil para mim responder. Mas trabalhando para o bem, praticando ações boas, transformando nossos sentimentos cada vez mais refinados, né? Cada vez mais amorosos, logicamente que a gente vai cada vez mais penetrar nessa esfera de espíritos mais iluminados. Aí vem a mediunidade com Jesus, né? Nós não estamos falando dos atos milagrosos deles, né? Aquilo que ele praticamente fazia, que todo mundo se encantava e encanta ainda com seus milagres, né? Mas o que ele fazia no dia a dia, né? Lógico que se ele conviveu como encarnado, ele andava o dia a dia para um lado para o outro. Ele exercia alguma profissão, certo? E a profissão que ele exercia era de carpinteiro, que era a profissão do pai dele. Então, ele ajudava o pai na carpintaria, né? Ajudava outras pessoas. Logicamente que ele comeu, dormia normalmente como a gente, né? Conversava com todos e se divertia como a época se permitia, né? Num lugar específico, com costumes e tradições próprias. Ele, na verdade, convivia com Pedro e sua família, porque Pedro tinha esposa, filho, sogra. Aonde foi que ele realizou o primeiro evangelho lá? Ele foi também num almoço familiar na casa de Levi, né? Levi o convidou e ele foi todo feliz participar desse almoço familiar na casa de Levi. Participou de festas, conversava com todos. Ele não perguntava a raça, a religião, a profissão. Ele simplesmente ouvia, ajudava com palavras de amor, né? Então, na verdade, mediunidade é comum a todos. Por isso sei que a gente tenha Jesus por meta, né, de suas mais altas aspirações, a gente não vai conseguir muita coisa, não, né? Então, a gente tem que ser reto em nossas obrigações, nossos deveres, para conosco mesmo, para com o que convive conosco, para a humanidade. Então, sem nós que somos seguidores do Cristo, não existe mediunidades sem segui-lo. E, logicamente, sem praticar seus ensinamentos. Ele foi o maior médico que passou na Terra. Ele é chamado médico de Jesus. Então, na verdade, nós devemos compreender que não temos nada a temer sobre a mediunidade, mas sim aceitar como uma dádiva de Deus. Radal, só uma coisinha, médium de Deus. Oi? Você falou médium de Jesus, é o próprio Jesus, é médium de Deus. Médium de Deus. É médium de Deus, certo? Então, nós devemos aceitar, sim, com muita alegria, essa dádiva que Deus nos dá, no sentido de ser mais sensível, né? Entre os dois planos, tanto encarnado como desencarnado, para que a gente possa realmente usar em nosso próprio benefício
e usar em benefício para aqueles que necessitam. Acho que da minha parte é só. Não sei se a Márcia gostaria de falar alguma coisa. Gostaria de falar alguma coisa, Márcia? Márcia? Nada, Radal, nada de especial. Você tem coisa especial para falar, Márcia? Fala um pouquinho para nós. Não, não, nada a acrescentar, não. Obrigada. Bom, tá bom. A Márcia tem muitas coisas boas dentro dela, mas não quer participar conosco, né? E o Clodoaldo, não tem nada para falar, não? Clô? Já falei bastante. Então, tá. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação a respeito da própria mediunidade? Dúvidas? Então, posso falar, Lucila? Pode falar, Lu. Então, pela psiquiatria, eu tomo remédio, né? E é considerado esquizofrenia, porque ao longo do meu estudo de mediunidade pela ESG, eu tive 4 surtos psicóticos, que é considerado, né? Que são obsessões, misturado com muita imaginação também, né? E vocês acham que é correto isso que eu estou passando? Você acha que é o caminho certo, o que eu estou fazendo? Porque assim, eu estou me sentindo bem, eu tenho intuições só agora, né? Às vezes eu vejo alguma coisa, algum vulto, mas aí eu oro, peço para Jesus, peço para encaminhar para a fraternidade evangélica, né? Você está agindo correto, Lucila. Na verdade, você tem que estar sempre ligado a Jesus, com pensamento bom, tranquilos, né? E praticar as suas atividades do bem, né? Dentro das suas possibilidades, ajudar as pessoas. Quando a casa voltar, você continuar com as suas funções de ajudar ali na fila da água ou outras funções qualquer. Mas o trabalho mediúnico em si é melhor você não participar, né? Participa de outras funções, né? Que vai te ajudar bastante, vai trazer mais equilíbrio para você. Bom. Você acha que são obsessões cruéis que eu tenho? Todos nós temos influência. Todos nós temos influência. Vai depender muito daquilo que nós acreditamos e aceitamos nos nossos pensamentos. Se quando vem alguma coisa em nosso pensamento negativo, a gente procura reverter essa situação, reverter esse sentimento, orando, pedindo ajuda para Jesus, para o nosso protetor, né? Mas nunca ficar acumulando sentimentos negativos, né? Seja qual eles forem. Tá bom, muito obrigada. Vanessa, eu não queria que eu falasse a minha parte mediúnica, né? Mas, na verdade, minha parte mediúnica não tem muito o que falar, não. Tá bom? Ué, mas, de qualquer maneira, fala o que você tem para falar, qual a sua experiência. Minha experiência é pouca. Eu não tenho essa humildade que a Roberta, a Dani tem, a Márcia, né? Como eu falei, já tive muitos casos estranhos, mas nunca dei, como eu não tinha nenhum conhecimento, como eu não participava de nenhuma religião, então não dava muita atenção a essas coisas. Para mim era coisa natural, era coisa que acontecia, e muitas vezes eu mesmo falo assim, pô, mas você é um trouxa mesmo, né? Por que você fez isso, aquilo e tal? Aconteceu algumas coisas, assim, meio estranhas, mas, como disse, não dava muita bola, né? Logicamente que quando eu comecei na doutrina espírita, me trouxe conceitos novos, situações novas, aí eu fui compreendendo melhor, né? Aí fui mudando o meu comportamento, porque era uma pessoa explosiva, né? Aquela pessoa que, dependendo de como vinha, saía que nem uma flecha, não pensava, não refletia. Soltava a flecha e atingia a pessoa em cheio, né? Quer dizer, normalmente
maioria das vezes machucava as pessoas, né? Isso eu fui aprendendo quando eu tenho espírito a me controlar, antes de falar alguma coisa, pensar. Às vezes acontece a situação que eu não consigo pensar direito e só. Aí já aconteceu algumas coisas assim, como diz assim, bem feia do meu lado, mas deu para se resolver. Eu estou aqui até hoje, né? E com a graça de Deus, eu caí na doutrina espírita. Estou aprendendo cada vez mais com esse povo aí que trabalha com a gente lá, né? Traz-nos muitos ensinamentos. É isso. A mediunidade nos traz, na verdade, confiança, nos traz mais paz, nos traz mais harmonia, equilíbrio, nos traz realmente a sensação de que nós estamos caminhando no caminho correto e nós estamos fazendo no momento o melhor que nós possamos para nós, né? Isso é gratificante. É isso aí. Se ninguém tem mais nada para falar, não quer perguntar mais nada, aí a gente toca o barco, né? Aí a gente vai com a vibração, com a Cristo. Podemos seguir com a vibração? Alguém tem alguma pergunta? Então tá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos para a vibração. Por favor. Vamos elevar nossos pensamentos, harmonizados com Deus, nosso Pai, acalmando o nosso coração, respirando lenta e profundamente, nos ligando no único propósito, que é ouvir doar um pouco daquilo que muito recebemos: respeito, amor e carinho. Vamos vibrar pelo nosso planeta, envolvendo em luzes de amor, fé, respeito e gratidão. Vibrando por um planeta mais saudável, por uma flora e fauna mais rica e preservada. Vamos vibrar por todos que sofrem em seus lares ou que estão hospitalizados com os efeitos desta pandemia, que sejam amparados e protegidos pela espiritualidade superior, que tenham sua fé, esperança, amor e coragem sempre renovados. Vibremos pelos profissionais da área da saúde, que neste momento estão na luta diária pelo atendimento, tratamento e cura de todos que sofrem. Que eles recebam luz, amor, fé, esperança e coragem. Vivemos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia e sofrimento. Vibremos pelo acolhimento aos nossos irmãos desencarnados no mundo espiritual. Vibremos pelos nomes trazidos para a nossa reunião através do livro virtual e vibremos por uma causa ou um nome particular. Vibremos pelo nosso lar e pelos queridos que conosco convivem, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e que essa luz transborda por portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos pelas águas que se encontram em nosso lar, que nelas sejam colocados medicamentos necessários para a nossa saúde e de nossos familiares. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos,
tão necessitados que somos do amparo e misericórdia de Deus. Que sejamos amparados e fortalecidos em nossas lutas diárias. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Dalvinha, cadê você? Ok. Continuando, de olhos fechados, pensando em nós mesmos, vamos nos sentar confortavelmente na cadeira. Vamos deixar nosso pensamento tranquilo. Vamos inspirar e expirar tranquilamente. Sinta ao seu lado o afago, o carinho dos irmãos espirituais. Sinta uma luz quentinha chegar próximo a você. Relaxe as pernas, os braços e sinta aquecer os seus pés, subir pelas suas pernas, tronco, braços, para o pescoço e sinta a luz penetrar em sua cabeça. Conecte-se a Jesus, pense em Jesus, leve seu pensamento a Ele. Essa luz vai te acalmar. Sinta a calma que está ao seu redor. Inspire novamente, relaxe e continue mentalizando o seu protetor. Sinta seu corpo leve e todo iluminado pela luz do amor e da bondade de Jesus. Inspire e entregue-se aos bons pensamentos de saúde, de paz, de harmonia, pois neste momento os espíritos protetores da nossa casa estão próximos, estão nos preparando para poder receber o passe coletivo. Continue de olhos fechados e você vai sentir o fluido desses irmãos com a luz quentinha na sua cabeça e você está começando a receber o passe coletivo. Muita luz para todos nós. Que assim seja. E ainda com os olhos fechados, vamos agradecer os ensinamentos desta aula, trazidos pelo Radal, e por todos que generosamente contribuíram para a compreensão da mediunidade. Senhor, agradecemos pela bênção de mais um encontro de aprendizado. Que possamos escolher os melhores caminhos para a prática do bem. Permita, Pai, que os bons espíritos nos guiem e que a luz de Jesus acompanhe nossos passos como companheiro inseparável na seara do bem. Saúde a todos e que a semana seja de muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Bom, obrigado a todos, né, pela oportunidade de vocês estarem aqui conosco até o final. E reforçando novamente de amanhã, né, acompanhar a aula da Cecília. E, se Deus quiser, nós estaremos de volta na próxima semana com as aulas normal. Que fique com Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós. E assim seja.
Seja. Muito obrigada, Radel. Muito obrigada, Radel. Boa noite. Foi muito boa, Radel. Obrigada, Dani. Beijo, Obrigada, Obrigada, Dani. Até amanhã. Beijo, amigo. Ederson. Obrigada, Beijo. Roberta. Saudades de você. Glaucia. Tchau. Obrigada pela